A mais uma live nesta página maravilhosa, meus amores. E hoje, na segunda-feira, nós temos o que? Alta frequência para prosperar. Hoje é dia de alta frequência para prosperar. É a nossa live de abertura de semana, para que você já comece a semana o quê? Conectado com a prosperidade. Então, é uma live que eu faço todas as segundas-feiras para isso, para a gente se conectar, para conversar, para elevar nossa energia. E hoje, qual é o tema que nós vamos falar? O tema que a gente vai trabalhar hoje aqui nessa live de alta frequência para prosperar é: você está dando limites físicos e energéticos para poder prosperar? Prosperar, as pessoas confundem com ação, 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 ação. Prosperar não é só agir. Prosperar também é saber dar limites para que o que possa estar no caminho impedindo você de crescer saia, desobstrua a passagem. É muito importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas pensam que prosperar é só fazer. É muito comum na minha linha de trabalho, eu vou, encontro a pessoa, pera, eu tô travada, as coisas não estão acontecendo, eu acho que é alguma coisa estratégica que não tá dando certo, me ajuda a alinhar. Daí a gente vai, senta, eu vou ver, analisar a energia dela e não é estratégico. É algo na energia que tem às vezes a mais. É algo que a pessoa arcou que não deveria arcar. Tanto a nível físico quanto a nível energético, no sentido de que vocês estão falando não? Vocês estão, oi, boa tarde para quem está chegando. Você está falando não? Verdadeiramente, não, tanto a nível energético quanto a nível pessoal. Gente, o não, ele é algo muito importante e que precisa ser dito. Eu atendo muitas pessoas que têm dificuldade de dizer não, que me procuram justamente para poder se sentirem mais confiantes e seguras no dia a dia, se posicionarem. E o que acontece? Muitas vezes o não é dito porque tem medo de desagradar. É o que eu falo sempre: quer ser boazinha, bonzinho, quer ser amado, quer ser a pessoa legal, ajuda todo mundo, faz. Mas quando chega a hora de ser ajudado, não é ajudado, ou se sente sobrecarregado, muitas vezes se sente usado. Mas ele é bom, ela é boa, mas não se sente reconhecido, não se sente visto. Fizeram uma pergunta muito interessante recentemente, que é: Pérola, prosperidade tem a ver com luz pessoal, com espiritualidade? Uma pessoa, para ser próspera, ela precisa ser uma pessoa iluminada? E eu achei uma pergunta que eu falei, é muito interessante a sua pergunta, porque sim e não. Como é que você está se posicionando? Uma pessoa que é espiritualmente elevada, não necessariamente ela é uma pessoa próspera. Por quê? Uma pessoa próspera, quando a gente fala a nível financeiro, a nível material, relacionamento, saúde, uma pessoa próspera, ela precisa o quê? Ter ela mesma no centro da própria vida. Porque uma pessoa próspera, ela entende que ela precisa fazer o que precisa ser feito para prosperar. Que é o quê? Se colocar em primeiro lugar, você falar, vou fazer isso e cumprir. Ser uma pessoa próspera muitas vezes é dizer não para convites, porque você não vai em qualquer lugar, você vai em um lugar que vai fazer você crescer. É tirar pessoas da sua vida porque aquela pessoa não agrega. É você dizer não para coisas que não fazem sentido com a tua ética. É você simplesmente falar: eu vou até aqui e você vai até aqui na minha vida. Daqui você não passa. Porque para você prosperar, é mais do que você ser uma boa pessoa. É você saber se impor. É você saber se colocar. É você verdadeiramente se posicionar. Prosperidade é posicionamento, gente. É próspero. Você pode ver, as pessoas que geralmente têm a prosperidade em várias áreas da vida, são pessoas que geralmente o pessoal vai falar: ah, aquela pessoa se acha, aquela pessoa é metida, aquela pessoa é egoísta, entre outras coisas. Essa pessoa é tudo isso? Não necessariamente. Mas essa pessoa, o que ela é? É alguém que impõe limites. É alguém que se coloca em primeiro lugar na própria vida, que não vai deixar que outra pessoa se coloque em primeiro lugar na própria vida. Que, infelizmente, a maior parte das pessoas que reclamam de prosperidade, elas não são prioridades na própria vida. Elas não conseguem dizer não. Então, às vezes, ela tá atarefada, mal consegue resolver a vida dela. Alguém chega pra ela e fala: ah, eu preciso disso aqui, resolve pra mim? Daí a pessoa tá pensando: gente, eu não tô nem dando conta de resolver minhas coisas, mas fulano precisa de mim.
e vai lá e faz. Daí desestrutura toda a agenda, desestrutura todas as prioridades, se acumula. E aí o que acontece? Muitas vezes se sente frustrada porque nenhum obrigado recebeu. Ou quando precisou de ajuda, a pessoa não ajudou. E aí tudo trava, daí o dinheiro começa a travar, as coisas não fluem. E quer ser próspero. Só que não consegue dizer não para se priorizar. Ser próspero é dar limites para as pessoas. Deixa eu ver aqui. Eu tenho muita dignidade em dizer não, mas estou aprendendo. Mas estou aprendendo e está me fazendo muito bem. Eu acho que deve ser dificuldade, tá? Você tem dignidade, mas deve ser dificuldade. É muito comum ter dificuldade de dizer não, sabe? Isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Por que eu tenho tanta dificuldade de dizer não? Principalmente mulher. E é por quê? Porque a gente foi ensinado. Dificuldade mesmo. A gente foi ensinado a ser bonzinho, ser boazinha, a agradar, a não discutir, a ser empático. E não me entendam mal, a gente precisa sim respeitar o outro, ver o lado do outro, mas a gente tem que ver o nosso lado também. A gente tem que respeitar os nossos limites, porque para pensar uma coisa. Quantas vezes você se sentiu desrespeitado? E você falou, não, eu vou ser compreensivo. Eu não vou revidar. Eu não vou falar o que eu sinto. Porque eu não quero confusão. Daí você não fala o que você sente. Você guarda. E aí a vida vai passando e você se sente extremamente desrespeitado. Você sente que você não é valorizado. Muitas vezes a atitude daquela pessoa com você piora porque você deu brecha. Gente, você tem que entender que as pessoas não dizer não entrar em confrontos, porque nem sempre é um confronto, não se posicionar, não garante que você não vai arranjar problema. As pessoas não se posicionam muitas vezes porque elas têm medo de arranjar confusão, mas justamente a falta de posição arranja problema. Eu tava conversando com uma pessoa uma vez que ela tava muito brava com uma pessoa que, ela queria fazer uma coisa e tava tudo certo pra ela fazer aquela coisa, tudo combinado. Mas ela foi ser educada. Ela foi aquela coisa do não vai, pode passar na minha frente, tudo bem. E a pessoa aceitou e ela perdeu a oportunidade que ela tinha. E ela ficou muito brava, mas ela ficou muito, muito, muito brava. E ela tava falando comigo, Pérola, eu não acredito que a pessoa fez isso. Ela tinha que ter parado pra pensar, ela tinha que ter pensado no meu lado. Eu falei, pera, vamos com calma aqui. Vamos com calma. Você tá me dizendo que você ficou brava com a pessoa porque você falou pra ela que ela podia passar na sua frente e ela passou e você perdeu a chance e você tá brava porque ela pegou a oportunidade? Falei, você deu brecha. Gente, se você não quer que uma coisa aconteça, por que você vai falar pra pessoa fazer? Porque ser educado é uma coisa. Agora, dar brecha pra perder a oportunidade é outra. E muitas vezes vocês estão fazendo isso na vida de vocês. Vocês estão usando da educação, pensando que a pessoa vai ser educada e vai recusar, e ela não recusa. E aí você fica bravo, você fica louco da vida. Porque você não deu um limite claro, você não falou pra pessoa, não, isso aqui é a minha vez, quando for a tua você vai. Você fala, não, pode passar, daí a pessoa passa e você fica louca da vida. A pessoa pega e você fica bravo com a pessoa. Só que você que deu a oportunidade pra pessoa ir. E aí você fica inconformado porque a pessoa não teve noção. Só que a noção é você que tem que dar pra pessoa. O que tá faltando pra muita gente prosperar é que tá esperando que o outro tenha noção. Que o outro faça o que ela quer que faça. Que o outro entenda que ela precisa de ajuda. Enquanto você estiver esperando a outra pessoa fazer o que você quer, você não vai ser próspero, você não vai ter uma vida mais leve, porque é posicionamento, é você virar pra cara da pessoa e falar, não, essa é a minha vez. Oi, Jaquelina, essa é a minha vez, esse é o meu lugar. Não, negativo, sou eu, espera a tua vez. Eu não pedi tua opinião. Gente, é sério, tem hora que a gente tem que falar, olha, eu respeito muito o que você está falando, mas eu não concordo. Boa tarde, Cindy.
Eu respeito muito o que você tá falando, mas eu não concordo com você. A gente precisa fazer isso, porque isso é dar limites físicos e energéticos. Eu vou explicar uma coisa. Tudo na vida é energia, tá, gente? Tudo. Daí, muitas vezes vocês não prosperam, daí vocês vêm pra mim. Pra falar, não, pera lá, eu não tô prosperando no meu trabalho, eu não tô tendo bons relacionamentos, aí eu acho que é por conta disso, por conta de fulano. Daí eu vou ver na energia da pessoa e a pessoa não se sente merecedora, a pessoa não sabe dizer não, a pessoa tem medo de ficar sozinha. Se você é uma pessoa que você tem medo de ficar sozinha, medo de que se você mostrar quem você é, as pessoas não vão te amar, provavelmente é por isso que você não tem a vida que você quer. Porque quando a gente tem uma necessidade de agradar muito forte, a gente acaba muitas vezes mascarando os nossos próprios desejos e vontades para que o outro seja feliz. A gente não dá limite para a pessoa. E aí a gente vai cada vez se acumulando e se sentindo mais desrespeitada. Eu falo tudo isso por experiência própria, tá, gente? Eu tive que passar por todo esse processo de dar limites, dizer não, aprender a colocar a minha opinião para começar a prosperar de verdade como eu mereço. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui, olha. A Jaqueline falou, pois às vezes passamos por grossas, se não damos prioridades aos outros. Eu fiquei sem muitos amigos, mas estou melhor. É sobre isso. Isso acontece mesmo, tá, gente? Porque quando a gente começa a se posicionar, a gente começa a se colocar no nosso lugar, daí a gente vira chata. A gente vira chata. Só que a questão é, se aquelas pessoas não aceitam, isso é problema delas, não é problema seu. Tem gente que vai sair da tua vida, mas a questão é, o que é prioridade na tua vida? É você? É a vida que você quer viver? Ou é a outra pessoa? E mais uma vez, eu não tô falando que é pra você excluir pessoas, que é pra você destratar ninguém, não é sobre isso. Mas é sobre ser prioridade na própria vida. Você, na tua agenda, você é prioridade na tua agenda? Ou se qualquer pessoa falar pra você, eu preciso disso aqui, você vai lá e faz? Gente, uma das coisas mais complexas que eu fiz na vida foi me tornar prioridade na minha agenda. Porque, nossa, eu era a pessoa que, você precisava, eu ia lá, você precisava de atendimento, eu ia atender, eu dava um jeito, eu me desdobrava, e aí o que acontecia? Eu ficava esgotada, eu ficava triste, muitas vezes eu me sentia não reconhecida, porque a pessoa não reconhecia que eu me desdobrei pra fazer aquilo, só que depois eu parei pra pensar, cara, eu me desdobrei, mas é problema da pessoa ou é problema meu? É problema meu que não dei limite. Fui eu que falei não, que não falei não. Porque as pessoas, elas vão pensar na vida delas. Se você não pensar na tua, ninguém vai pensar na tua vida. Ninguém vai pensar na tua vida por você. E, gente, se esse conteúdo que eu tô falando tá fazendo sentido, vai curtindo, porque as pessoas entendem que esse é um conteúdo legal, a plataforma entende, espalha para mais pessoas, compartilha com pessoas que precisam ouvir. Porque tem muita gente que não prospera porque não se dá o devido valor, não bota limite. E uma coisa que a gente tem que entender, como eu falei, tudo na vida é energia. Se tudo na vida é energia, quando você não dá limite para as pessoas entram na tua energia. Já aconteceu, por exemplo, de você estar numa conversa, você tá num dia super bem animado, daí você encontra alguém. E aí a pessoa começa a despejar todos os problemas dela em cima de você. E aí você sai daquela conversa acabado. Você sai drenado, você sai cansado, você sai até desorientado, você não sabe nem direito pra onde você vai depois daquela conversa. O que aconteceu nesses casos? Aquela pessoa sugou a tua energia. Ela sugou o teu emocional. Ou, às vezes, você se sente mais pesado, porque você, na sua infinita bondade de querer ajudar os outros, você pegou a energia daquela pessoa pra você. Meus amores, isso é o quê? Falta de limite. A gente tem que entender que nós temos que dar limite para as pessoas, até onde as pessoas entram na nossa vida. Até onde a energia dessas pessoas afetam a nossa vida. E você pode falar, espera, eu tenho sensibilidade energética, eu não consigo controlar isso. Então é hora de você aprender a fazer isso. Oiê, Darlene! Oi, Carla, muito bom ter vocês aqui. Gente, dar limites a nível físico e a nível energético se aprende. Eu sou a prova viva disso. Vocês podem... Pero você nunca passou por isso. Passei.
Tanto a nível pessoal, de não conseguir dar limite para os outros, de dizer não, quanto a nível energético, de às vezes eu subir num ônibus, era um caos. Eu subia, andei num ônibus, aí eu sentava no lado de alguém que tava com problema, eu pegava aquela energia para mim, eu descia do ônibus péssima. Por quê? Eu não sabia dar limite energético. Eu não sabia colocar uma barreira. Eu não sabia fazer isso. E, gente, qualquer pessoa na vida precisa aprender a fazer isso. Eu acho que isso devia ser educação básica. É você aprender a blindar a tua própria energia contra ataques, contra energias que você está aqui, olha, eita, entrei na hora certa para ouvir o que eu precisava. Pois é. E a gente precisa, eu também falo pra mim, vocês acham que eu não passo por isso? Gente, eu passo. Eu trabalho com isso, tem hora que eu tô com a guarda baixa. Daí eu falo, vai esperta. Não blinda pra você ver o que acontece. A gente precisa aprender a blindar a nossa energia. É limite. Isso, o mínimo é dar limite. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Pior que eles falam o quanto eles ficaram bem e você todo ferrado. Aí é uma questão de perspectiva. Sabe? Porque assim, sim, as pessoas vão falar... essas questões de quanto ficaram bem, ou porque a gente ficou, ou porque você foi embora, mas sempre lembrem, gente, de verdade, aqui é a questão de as eternas esponjinhas. A gente tem que entender que a gente precisa se posicionar não só para os outros, mas principalmente pra gente. Quem me acompanhou aqui no sábado, eu fiz uma live da praia, que eu tava no Mastermind, foi incrível. E dentro de muitas sacadas daquele mastermind, a maior sacada foi olhar e falar: em que pontos eu não tô sendo sincera comigo que tá atrapalhando a minha vida? Em que ponto eu não tô dando limites pra mim mesma? Pra mim mesma. Não tô nem falando só pros outros, não. É pra mim. Porque, gente, a gente se permite ficar em lugares, a gente permite que a nossa energia seja sugada, muitas vezes por falta de limite que a gente dá pra gente. Até quando você vai permitir que aquela pessoa que você sabe que não faz bem faça parte da tua vida todos os dias? Até quando você vai frequentar lugares que você sabe que não te fazem bem, que acabam com o teu emocional, mas você vai... Até quando você vai naquela festa de família, que você vai porque você quer ser legal, mas você sabe que você vai naquela festa e você vai voltar destruída? Até quando? Isso é limite que você tem que dar pra você. Porque muitas vezes a gente não dá limite pra gente porque a gente fica com medo do que o outro vai pensar. Oi, Titi! Oi, Elaine! A gente não dá limite pra gente porque a gente fica com medo do que os outros vão pensar, de magoar as pessoas. Mas na hora da gente, ninguém tem medo de magoar a gente. Ninguém vai deixar de fazer o que quer por tua conta. Ninguém vai fazer isso. Mas você tá aí, a pessoa boa, a pessoa pura de coração. E eu falo debochada mesmo, porque eu fui essa pessoa há muitos anos. Eu posso falar, eu fui essa pessoa. E eu falo que às vezes eu ainda caio. Às vezes, ainda como foram muitos anos de treinamento pra chegar, às vezes eu falo, eita, tô aqui de novo, deixa eu sair. Porque limite é algo que você vai ter que ver no dia a dia como é que você faz. Ai, obrigada pelos presentes, Jaqueline, tô amando. Muito obrigada mesmo. Deixa eu ver aqui. A Carla, já cortei isso. Hoje sou a ovelha negra da família. Maravilha! Fala, Thiago. Fala, Titi. Gente, é muito importante a gente falar sobre isso, sabe? Porque não adianta nada. As pessoas falam, é gratiluz. Vibre na gratidão. Isso levará a sua frequência. Isso vai levar a tua frequência. Vai. É importante. Mas não adianta nada você acordar e falar, eu sou grato pela vida. Eu sou grata, Senhor, eu sou grato por tudo que o Senhor me dá, eu sou grato por tudo. E no dia a dia, você se coloca em último lugar. Não adianta você ser grato e continuar deixando todo mundo passar na tua frente. Não adianta. Às vezes você fala, Pérola, eu faço de tudo. Eu faço limpeza energética. Eu faço gratidão. Eu medito. Mas as coisas parecem que não fluem. E eu pergunto, ok, mas e no dia a dia? Fora essa parte energética, que é importante, é fundamental, a oração é muito importante, mas como é que você está se comportando com você mesmo e com as outras pessoas? Como é que é isso? Sabe, gente, é um momento de refletir mesmo. Alta frequência não é só sobre mexer na tua energia, mas é qual comportamento que você está tendo, porque o teu comportamento é o que cria a tua energia. Essa é a parte que ninguém gosta de falar. O que cria a tua energia? Já parou pra pensar? Tudo é energia, muito bonito. O que cria a tua energia? O que cria a tua energia são seus comportamentos. É o que você pensa, é o que você fala, é o que você sente, é o que você faz.
que você está fazendo? Não adianta você meditar, ficar bonito, ir lá e vai, e fala para as pessoas palavras positivas e aqui dentro você tá. Aí não vai dar certo. Fulano, eu quero que fulano morra. Ai, a vida é uma droga, nada funciona. E aí você começa a agir e você fala, ai, vou deixar para amanhã. Daí fulano te pede ajuda, você não tem tempo pra nada, e você fala, mas eu vou ajudar porque eu sou boa. Minha mãe me ensinou que eu preciso ajudar o próximo. Você tá vendo que a conta não fecha? O universo, uma coisa que eu tenho muita dificuldade, gente. Eu vou falar porque eu sou de humanas e eu trabalho com espiritualidade, mas o universo é matemático. Vamos falar sobre isso? O universo é matemático. O universo ele é uma conta matemática. 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 não é 4, não é 10. Não, o universo é a mesma coisa. Mas Pérola, eu faço muito e eu não recebo de volta. Porque você pode estar pensando nisso. Pérola, se 1 mais 1 é 2, se o universo é energético, ele tem que responder ao que eu dou. Por que eu dou e eu não recebo de volta? Você pode estar parando para pensar nisso. E se você nunca parou para pensar nisso, você devia estar parando para pensar nisso, se você é a pessoa que fala a injustiçada do Brasil. E o que acontece na maioria das vezes? Eu não falei que é matemático? 1 mais 1 tem que dar 2? Você tá fazendo, mas você tá fazendo por quê? Qual a intenção por trás desse fazer? Você tá fazendo muito desapegado da vida porque esse é a tua essência? É o teu desejo, então você faz porque é da tua vontade? Ou você tá fazendo porque você quer reconhecimento? E fora isso, você tá fazendo, dando, mas você tá aberto para receber? Porque às vezes você tá falando, não, Pérola, não, eu tô fazendo sem necessariamente esperar nada em troca. Ok, mas eu não recebo de volta. Daí a pergunta é, você tá aberto para receber? Meus amores, o que mais tem é gente que não tá aberto para receber e por isso que não recebe. Para pra pensar. Eu vou dar uma perguntinha pra você. Uma perguntinha, bora lá. Quando alguém te oferece ajuda, fala, você tá atarefada. Você vira pra pessoa e fala, ai, maravilha, obrigado, me ajuda. Você fala, ah, não precisa, não quero te incomodar. Ou, não precisa, eu dou conta. Responde aí com sinceridade. Responde. Aqui, olha, não há equilíbrio, tudo precisa de equilíbrio. A Andréa tá falando. É exatamente isso. Gente, prosperidade é um equilíbrio. E receber é receber qualquer coisa. As pessoas estão achando que receber é tipo, ah, eu estou aberta para receber dinheiro. É aberto para receber qualquer coisa. Uma sacada que me falaram uma vez que eu entendi por que eu não estava recebendo as coisas é, perguntaram para mim o quê? Você tá aberto para receber até as coisas ruins? E eu parei e eu falei, eu não tô não. Eu não quero coisa ruim. Daí falaram pra mim, mas Pérola, pensa bem. Você quer receber. Só que você tá querendo controlar o que você vai receber. Você não sabe verdadeiramente o que é melhor pra você. Você acha com a tua consciência humana que você sabe o que é melhor. Mas o universo é inteligente. O que você acha que é ruim pra você pode ser só uma ponte pra te levar pro próximo nível. E você não quer receber essa ponte. E aí, como é que fica? E aí a casa cai. E tá aí você, apegada num relacionamento. Vou dar um exemplo. Desculpa se for um tapa na cara pra alguém, mas eu preciso falar. Eu sinto que eu preciso falar isso. E aí tá você, apegada num relacionamento que você sabe que acabou. Porque você ama essa pessoa. Não tem mais volta, mas você tá lá insistindo. E você pergunta, Senhor, por que a minha vida tá travada? Por que a prosperidade não anda? Limite. Você tá se dando limite? Gente, eu tô falando algo muito sério. Eu sei que pode estar muito doloroso para algumas pessoas. O pessoal tá até falando, eita! Gente, o papo é sério. Quando a gente fala sobre elevar a frequência, o papo tem que ser sério. Por que muita gente não leva a frequência? Porque fica no raso. Fica no gratiluz. Vamos acender uma vela, vamos fazer uma oração, vamos lá. É importante tudo isso. Mas e a tua responsabilidade por trás de tudo isso? O que você tá fazendo? Como é que você tá se cuidando? É muito importante isso.
Vocês não têm ideia de como eu queria, há 10 anos atrás, que alguém tivesse falado isso pra mim. Que não adiantava eu só ficar ali. Gente, eu amo o meu trabalho. Eu trabalho com energia todos os dias e é muito importante porque muitas vezes é a parte energética que tá bloqueando tudo. Mas se você não faz o alinhamento físico, o alinhamento mental, não sustenta. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando. Deixa eu ver aqui, ó, o pessoal tá rindo de nervoso aqui. Não precisava, eu sei me virar, ó, a resposta do receber exatamente. A pessoa já tá respondendo aqui o que fala quando o pessoal oferece ajuda. Se você tá dizendo isso, quem falou que foi a Cindy. Cindy, começa a perceber isso, começa a aceitar. Essa foi uma das coisas que eu aprendi. Eu dizia muito, não precisa. Ai, essas coisas assim. Quando eu comecei a aceitar ajuda, a receber presente, gente. A receber presente não é de não precisava, é tipo, ai, gratidão, muito obrigada. Para de não precisava. Porque é como se você estivesse dizendo pro universo, eu não precisava de um presente. E até a pessoa vai entender que é educação, mas o universo é matemático. Ele não vai entender o que você, as entrelinhas, ele vai entender o que você está sentindo, agindo, falando. Não existe entrelinhas pro universo. Por isso que a gente fala, tome muito cuidado com o que você diz, porque o que você diz é um decreto. Se você fala, homem não presta, eu só atraio homem ruim, eu tenho dedo podre, o universo olha e fala, então é isso. Então ela quer homem ruim. Anota aí, gente, é homem ruim, só manda homem que não presta. Ela quer homem que não se compromete. É como se, quando a gente faz isso, é como se a gente fosse fazer exatamente isso. Foi muito legal aqui, deixa eu ver aqui, antes de eu falar aqui, olha, que hoje eu quero ajuda, inclusive o grito socorro. Tá certíssimo, André, tem que gritar. Então, a gente precisa sinalizar, tá certíssimo. Aqui, a radiestesia, eu era dessas, ajudava todo mundo. Quando ofereciam, eu negava. Hoje já faço diferente, tá certo? E é isso que a gente tem que fazer. A Darlene tá rindo aqui, gosto. Gente, é muito importante isso que a gente tá falando aqui hoje, porque alta frequência para prosperar é sustentação. Porque já parou pra pensar que você fala, nossa, pera, eu fiz um tratamento. Ficou lindo alguns dias, foi lindo, foi maravilhoso, mas foi passando as semanas, parece que não dei conta, parece que as coisas voltaram ou travaram. Por que isso acontece? Não conseguiu sustentar essa energia nova. E o que sustenta uma energia nova? O que sustenta uma energia nova é o seu comportamento diário, é o teu pensamento, são as suas emoções, são as suas falas, tanto mentais quanto faladas mesmo. Porque, gente, o maior veículo de criação de prosperidade é o teu corpo, é você. Não é o outro, é você. Nesse mastermind que eu fui na sexta-feira, no sábado, na praia, foi uma coisa que me deu uma sacada que eu comecei a rir, que era, qual oração você está fazendo todos os dias? E quando eu falo oração, não é simplesmente aquele momento que você fecha os olhos e você conversa com Deus ou com a divindade que você acredita. Não é esse momento que você vai ter essa conversa, esse pedido. É, em cada momento que você pensa, é uma oração. Cada momento que você está falando é um diálogo, como se você estivesse tendo um diálogo com o Criador. Porque o Criador, ele é onipresente. Independente do que você acredita, se é o universo, se é Deus, se é Buda, se é Allah, não interessa no que você acredita. O universo, ele é onisciente. Então, ele ouve você em todos os momentos do seu dia. Todos os momentos do seu dia, ele ouve você. Então, cada palavra que você diz para o universo, para você, para qualquer pessoa, é como se fosse uma oração. E ele vai pegar tudo que você falou no dia e ele vai fazer como se fosse... O que foi mais? Lembra que eu falei matemático? O que ela falou mais? Ela falou mais coisa boa ou mais coisa ruim? Ela focou mais no que pode ou que não pode? Daí ele vai fazer esse cálculo e ele vai falar, falou mais coisa boa. Então, se ela falou mais coisa boa, leva coisa boa pra vida dela. Falou mais coisa ruim. Se ela falou mais coisa ruim, leva coisa ruim pra vida dela. Tudo que a gente faz é uma oração. Tudo que a gente faz. Por isso que é sustentação. Você tá mais no lado bom ou mais no lado ruim? E essa é a hora de você ser brutalmente honesto com você. Se você quer uma vida diferente, você tem que ser brutalmente honesto. Porque, como eu falei, é limite. A gente não prospera porque a gente não se dá limite. É muito real isso. Deixa eu ver aqui. Mudança de pensamento e atitude para sair do ciclo repetitivo, né? Exatamente. É mudança de pensamento. Gente, sair de si, mudar padrões.
Sair de pensamentos repetitivos é estressante, porque você já se acostumou com aquilo. Mas é uma escolha. Por isso que é uma escolha. Deixa eu ver aqui. Verdade, a Jaqueline tá falando. Eu aprendi isso uns anos atrás. Sempre estou me vigiando para não pensar negativo. E, gente, entenda, não é que você não pode pensar negativo, porque aí cria uma outra neurose, tá? Isso, eu passei por essa neurose também, que é, eu não posso pensar negativo. Você vai pensar negativo. Você vai. Não tem jeito, tá bom? É normal do ser humano. A questão é, você não pode ficar ali. Você fica mais negativo ou menos? Porque não tem como a gente não pensar negativo. Gente, uma coisa que é importante a gente entender, enquanto a gente estiver encarnado, a gente vai pensar negativo. Mas a questão é, o que você fica mais tempo? É essa a clareza que você tem que ter, aonde você fica mais tempo. Exatamente, a positividade tóxica. Nós somos seres humanos. Como seres humanos, a gente vai se conectar com energia ruim, sim. A gente vai ter momento que a gente vai ser ruim. A gente vai pensar negativo. Tem momento que a gente vai, tá em caos. E tá tudo bem. O problema não é você se conectar com algo ruim. É quanto tempo você fica conectado com esse algo ruim. Já parou pra pensar nisso? Quanto tempo? E exatamente, a Darlene tá falando aqui. Mas se manter equilibrado é uma escolha. O equilíbrio energético, emocional, espiritual é uma escolha. Por quê? É o que você escolhe fazer no dia a dia sobre isso. Aqui, olha, sim, a Jaqueline, vamos pensar negativo, mas temos que nos analisar o que estamos pensando e cair fora logo. Exatamente. E o convite que eu quero fazer hoje com vocês nesse Alta Frequência para Prosperar é observar verdadeiramente. Você está dando limite para você? E você está dando limite para os outros? Você está virando verdadeiramente para as pessoas e falando, olha, você pode ir na minha vida até aqui. E você está falando para você, olha, eu vou fazer isso aqui. E você se permite fazer aquilo? A autorresponsabilidade, a Carla está falando aqui, alta responsabilidade. Gente, prosperar, seja para ter dinheiro, para ter um bom relacionamento, para ter saúde, é você, primeiro, escolhe o que você quer viver. Segundo, alinha o teu comportamento, a tua energia ao que você quer viver. É sobre isso. Basicamente sobre isso, meus amores, não tem mais o que dizer. Óbvio que tem outras coisas para serem feitas. Como eu falei, a parte energética ela é fundamental, precisa ser limpa, porque nós criamos negatividade no dia a dia e nós captamos a negatividade do ambiente das pessoas. Então sim, a gente tem que fazer limpezas energéticas, ativações de prosperidade, elas são muito importantes. Eu trabalho com isso, mas eu trabalho muito, principalmente na mentoria, trazendo essa consciência, ok, tem que fazer tudo isso. Mas no dia a dia, como é que você sustenta? Eu ensino a pessoa a sustentar isso dentro da realidade dela. Porque o que funciona pra mim não necessariamente vai funcionar pra você. Já parou pra pensar nisso? Aqui, olha, vou me vigiar ainda mais. Ainda sou muito doadora. Eu também. Ai, Darlene, eu também. Eu sou muito doadora. Eu melhorei muito. Mas eu ainda tenho que me vigiar ainda mais. Mas, gente, qual é a lógica que eu quero trazer aqui pra vocês, assim, de coração? Entendam, você pode ser próspero. Não só pode, como você já é próspero. Mas você tem que se reconhecer próspero. Enquanto você não se reconhece próspero e não alinha as atitudes com a prosperidade, você vai continuar repetindo os mesmos erros. Não tem como. E esse é o convite, por isso que toda segunda-feira eu tô aqui trazendo alguma coisa pra você analisar como é que tá a minha energia essa semana. Eu tô alinhando, se eu tô dando limite, hoje a ideia é, eu tô dando limite pra mim, eu tô dando limite pras pessoas, eu tô dando limite pra minha energia. Até às vezes pra nossas emoções a gente tem que dar limite. Eu não tô falando dar limite, não confunda com controlar. Uma coisa que eu odeio, a pessoa fala controle emocional. Gente, emoção não se controla. A gente tem que ser muito sincero, porque isso causa muitos problemas, muita dor de cabeça. Emoção não se controla, emoção se gerencia. É diferente. Porque controlar a emoção, o que a pessoa entende? Eu não quero sentir isso, então eu vou pegar isso, eu vou mascarar, eu vou esconder, eu vou jogar no fundo do armário que eu tenho aqui dentro e eu nunca mais vou olhar pra isso. E aí tá errado. Porque uma hora aquilo ali vai explodir na tua cara e você vai falar, eu não sei o que aconteceu. Fulano falou um negócio assim, nada pra mim, e eu explodi. Por nada. E não foi por nada. É porque você mascarou, não quis sentir. Você quis controlar algo que é incontrolável. Gente, emoção não se controla. Emoção você precisa olhar. Eu tô sentindo isso. Por que eu tô sentindo isso?
Da onde vem isso? Como é que eu lido com isso? Como é que eu faço para isso diminuir? Não é guardar, não é não sentir, não é não olhar, não é não chorar. É entender por que eu tô chorando. É um choro bom? Porque tem choro de alegria. É um choro de felicidade? É um choro de alívio? É um choro de tristeza? É um choro de raiva? É um choro de mágoa? Do que é esse choro? E deixa fluir para ele, deixa limpar, deixa fluir a emoção em você. E analisa, e você vai ver o que você vai fazer com aquilo. Gerenciar a emoção é isso, é você sentir a emoção e falar, ok, eu tô sentindo, o que eu faço? Não é eu tô sentindo, eu não quero sentir, eu vou guardar, porque isso causa problema. Limite emocional é você respeitar o que você está sentindo e se permitir viver isso, não é você guardar. Aqui, olha, o que mais você exclui, mais fica evidente no seu campo. O correto é acolher. Exatamente, aqui também sem julgamentos. Verdade, tem muita diferença, é difícil gerenciar. Sim, gerenciar é difícil, mas ele é necessário, porque num primeiro momento o mais fácil é ignorar as emoções mesmo. É o mais fácil. Só que isso gera outros problemas. Eu já contei alguns momentos aqui pra vocês o quanto eu passei por isso com relação à raiva. Raiva é um sentimento que é feio, né? A gente aprende desde muito jovem. Não se pode sentir raiva. Sentir raiva é muito feio. O que eu fiz? Eu joguei a raiva para baixo do tapete, no meu armário imaginário, porque sentir raiva é feio. Não se deve sentir raiva. O que aconteceu? Eu desconectei completamente da minha raiva. Então a raiva vinha, eu não sabia nem identificar o que estava acontecendo. Eu não sabia. Eu não sabia o que era aquilo. Daí eu começava a ficar impaciente, ansiosa, nervosa e começava a explodir com as pessoas com que me desagradou. E era raiva. Só que eu não sabia que eu estava sentindo raiva. Por quê? Sentir raiva é feio. Eu parei de olhar para aquilo. Sentir guarda. Eu não sabia mais o que era. Até um dia que explodi, que foi feio. Explodi com pessoas. Aquela coisa, a pessoa mereceu? Mereceu. Mas eu perdi a razão porque não era perto daquilo, vocês entendem? Não é porque a pessoa fez por merecer que você tá certo. Não é. E aí, eu fiquei com raiva, eu explodi. Eu criei situações não muito legais de convivência porque eu explodi. Porque, entenda uma coisa, ela é muito legal, vocês estão vendo aqui. Mas quando a raiva sobe, vou contar um segredo pra você, eu sou barraqueira. Eu sou daquela que começa a gritar. E eu não tô nem aí, porque eu perco o filtro. Quando a raiva explode, eu perco completamente o filtro. Por isso que eu tenho que gerenciar muito bem. Porque eu sou daquela que vira barraqueira mesmo. Aquela que começa a falar alto, que chama atenção, e eu não percebo, porque eu realmente o quê? Eu saí do controle. Só que tem como não chegar num estado desse, que é o quê? Olhando pra isso. Eu falo, ok, eu tô sentindo o quê? O que me deu raiva? Foi fulano que não cumpriu a promessa dele comigo? O que eu vou fazer pra isso? Eu vou delimitar limites? Eu vou falar pra fulano, olha, acabou. Ou da próxima vez que você fizer isso, já era pra você. Ou acabou aqui. Mas não é ficar, nossa, eu tô louca da vida com fulano, eu vou e ficar remoendo. Não, é falar, olha, eu fiquei muito brava com você que você fez isso comigo. Isso não se faz. E aí? Eu acho que a gente tem que rever a nossa parceria, a gente tem que rever a nossa amizade. Só que a maioria das pessoas faz o quê? Guarda pra ele. E aí, quando chega outros momentos, vai e joga na cara da pessoa. E nada resolve, fica no ciclo vicioso. Vocês entendem que é um gerenciamento? É um gerenciamento. Eita atrás de eita. Isso, eu vou finalizar aqui, porque a ideia dessa live sempre é ser algo mais... Não é ser algo muito longo. Eu me empolgo. Vocês sabem que pérola pra falar... Mas a ideia aqui é ser o mais breve possível, eu já me empolguei. E pra quem não sabe, Pérola é oraculista. Antes de perguntar, eu não leio pergunta ao vivo, porque o meu baralho é muito sincero e nem todo mundo tá pronto pra ouvir o que ele fala. Porque meu baralho às vezes fala o que você precisa ouvir, não o que você quer. E às vezes não é divertido. Então eu falo, quer perguntar, quer saber, quer alinhar de verdade, me procura no privado. Que a gente vai alinhar de verdade. Aqui eu só dou algumas questões mais leves, mais pontuais, porque eu já fiz no ao vivo e teve gente que falou, Pérola, eu entendo, mas eu me senti exposta. Então eu não faço mais isso aqui. Que bom que vocês gostaram. Então eu vou tirar uma carta para saber aqui o que vocês estão precisando olhar para dar limite, seja para você, seja para os outros, seja a nível espiritual, a nível energético, o que precisa olhar
São 3 cartas. Olha aí. Olha aí, deu aqui. A primeira carta que deu foi a carta do amor. Então essa carta tá falando o quê? Verdadeiramente, o que você quer? Você escolheu? Porque quando essa carta fala, ela fala muito sobre que talvez você esteja em dúvida sobre o que verdadeiramente você quer. Você não decidiu verdadeiramente. Você está entre algumas opções e você está se dividindo entre opções. Você não escolheu o que é prioridade. Então, escolha primeiro o que é prioridade para você poder dar os limites. Porque limites vem justamente uma prioridade, gente. A gente sabe. Uma coisa importante que a gente tem que entender. Às vezes as pessoas me perguntam, Pérola, como é que eu sei o que é um limite? Você se sentiu desrespeitado? É um limite. Porque um limite, a gente só entende qual é um limite quando alguém passou. Infelizmente, a maioria das vezes a gente só entende que é um limite quando alguém passou esse limite. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, alguém disse uma palavra pra você, falou que você é desonesta. Você ficou louco da vida com essa pessoa. Por quê? Isso infringiu um valor seu de honestidade. Então, se isso é uma coisa que te fere, o que você tem que falar? Se essa pessoa é uma pessoa do seu convívio. Não gostei do que você disse porque isso me fere muito. Eu não gostaria que isso se repetisse. Porque isso infringiu um limite seu. É nesse ponto. Então, o limite a gente entende muitas vezes nisso, quando ele é infringido. A segunda que deu foi a carta da druideza. A druideza fala da importância de você olhar para você. E eu achei muito interessante porque apareceu a carta da druideza e a carta do Merlin. As duas cartas, elas falam da importância de você ficar com você, mas de formas diferentes. Aqui numa energia mais feminina, de você ouvir as suas emoções, se conectar com a tua intuição. E aqui numa energia mais masculina, mas trazendo de você trabalhar o teu sábio interior, buscar a tua luz externa, a sua luz interna para que brilhe no externo, é você se tornar o sábio da tua própria vida, você entender como você funciona, respeitar isso e colocar a tua voz no mundo. Então, para vocês darem limites, o que está pedindo primeiro entende o que é prioridade para você. Segundo se conecta com a tua emoção, se conecta com a tua intuição, respeita a tua voz interior, entenda a sua sabedoria interna para você poder se colocar no mundo. Porque, pelo visto, vocês ainda não se colocaram no mundo como uma figura de poder. Entende? Então, o Merlin, ele é o quê? Ele é o sábio. O Merlin, ele tem o seu cajado da sabedoria, mas ele tem a lanterna que ilumina. Então a questão é, você está iluminando a tua própria vida? Talvez você não esteja, então você tem que se reencontrar. Encontrar quem você é, a sua verdade, para que você possa dar os limites que precisam ser dados. Bora ver aqui. Que bom que vocês amam. Ai, obrigada, que parabéns pela live, foi sensacional. Fico muito feliz que vocês gostaram. Ai, esse baralho é lindo, né? Esse baralho, gente, esse baralho é tão antigo. Esse baralho é muito antigo. Eu tenho ele. Nossa, eu tenho ele há mais de 20 anos. Eu tenho ele há mais de 20 anos. Esse baralho é muito bom. Ele é muito bom. E, meus amores, lembrando, se você quer aprender, quer cuidar da tua energia, me procura. Escreve eu quero nos comentários ou me manda no direct, porque eu faço um diagnóstico para entender o que você precisa olhar agora para se conectar com quem você é, com a tua prosperidade, ter essa responsabilidade. Então vai lá no meu direct ou escreve eu quero aqui abaixo, porque você vai poder ganhar uma sessão de diagnóstico. Eu libero algumas vagas por semana para fazer esse tipo de diagnóstico. E lembrando, nós temos fofocas terapêuticas na quinta-feira lá no YouTube, que é o meu podcast onde a gente fofoca sobre algum tema muito legal, e eu vou continuar falando sobre a importância da energia com vocês. E na semana que vem, para quem curte os tratamentos de prosperidade, no Portal 33 começa o tratamento de prosperidade. E dessa vez, por conta dessas questões energéticas, eu vou fazer junto com a ativação de prosperidade uma limpeza energética coletiva. Porque muitas vezes o que está atrapalhando você de prosperar são sujeiras que estão na sua energia. Então eu vou fazer com um grupo a ativação de prosperidade e a limpeza. Então quem tiver interesse, me chama no privado, a gente vai conversando. Que maravilha, gratidão, Dalena, que maravilha, super indico. E nessa quarta-feira eu tenho uma live, eu tava esquecendo, porque eu tenho 2 por semana, eu tenho mais uma que é com o pessoal da Quântica Flow, que está aqui nos assistindo, meus mentores. Temos live lá,
Na quarta-feira, 8h30 da noite, é lá no canal do YouTube da Quântica Flow, onde nós vamos falar justamente o que a prosperidade nasce do invisível. Então eu vou trazer mais detalhes sobre isso lá. É isso, meus amores. Então, olha a agenda da semana. Quarta-feira nós temos Quântica Flow às 8h30 lá no YouTube. Quinta-feira nós temos fofocas terapêuticas lá no YouTube também, no Pérola Bittencourt Autoestima no YouTube. E estamos agora, nesse momento, eu tô preparando o tratamento de prosperidade. Então, se você não entrou, dá tempo ainda. E bora, entra no tratamento pra gente começar a alinhar tudo isso aí. Temos um encontro lindo nesta quarta. Também tô animada, tô muito animada. Tá pronta já, gente? O pessoal falando, já tô pronto. Quero todo mundo pronto, estejam comigo. E é isso. Um grande beijo pra vocês. E nós nos vemos na próxima live. É isso aí, o pessoal falando, tô com roupa pra ir. É sobre isso. Gratidão pra quem ficou até aqui. Vai ficar gravado, tá? Tenho que ver aqui no TikTok, não sei, mas vai ficar gravado. Vocês assistem de novo, porque eu dei muitas informações. Curtam, compartilhem. Porque se você quer prosperar, esse é o caminho. Beijo, meus amores. Tchau, a gente se vê.